Você já se perguntou porque algumas pessoas parecem tão confiantes naquilo que fazem, enquanto outras sempre se paralisam por medo do julgamento ou transparecem uma falta de confiança? Será que essa diferença está relacionada ao talento natural que essas pessoas têm, à técnica que elas desenvolveram naquilo que elas fazem, ou que existe um traço de mentalidade por trás de tudo isso? Oiê, se você não me conhece, eu sou a Fernanda Carbosa e aqui no canal a gente fala sobre criação de conteúdo, mas eu gosto de trazer uma perspectiva um pouco diferente. Então eu misturo um pouco os assuntos. Dentro da criação de conteúdo eu trago muito de mentalidade, muito de desenvolvimento pessoal, porque eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Então acho que para você ser um bom criador de conteúdo, você precisa ser uma pessoa melhor, né? E um outro ponto que eu observo é que muitas vezes a gente se prende a habilidades técnicas, formas de fazer as coisas, mas o que difere realmente uma pessoa que tem resultados de uma pessoa que não tem resultados é muito o que tá aqui, olha, na mentalidade, na cabeça dessas pessoas. E o que eu vejo que paralisa a maior parte das pessoas que iniciam na criação de conteúdo é justamente a falta de mentalidade. Então aqui a gente traz sim técnica, traz prática para você, mas eu gosto de trazer algumas reflexões um pouco mais profundas para que você solidifique a tua base de pensamento para tua criação. Assim, fica aqui que vai fazer sentido para você. Se não fizer sentido até o final do vídeo, aí tu vai embora. Primeiro ponto que eu queria trazer aqui nesse vídeo é a diferença de autoestima para autoconfiança. Você pode ser uma pessoa que tem autoconfiança, mas tem uma baixa autoestima. A autoestima está relacionada à forma que você se sente em relação a quem você é. Beleza? E a autoconfiança está relacionada na confiança que você tem em você mesmo para realizar alguma coisa. Então, a autoestima é como você se sente. Eu me sinto bonito, eu me sinto feio, eu me sinto forte. E a autoconfiança é você dizer, não, eu sou capaz de fazer isso aqui. Eu dou conta disso. E a gente desenvolver essa confiança interna em nós mesmos muda tudo na nossa vida, muda a nossa maneira de lidar com nós mesmos, de acreditar em nós mesmos, de lidar com o outro, de fazer com que o outro lide com a gente de uma maneira mais respeitosa a partir do momento que a gente se respeita, que a gente se valida, que a gente acredita que sim, nós somos bons o suficientes, então a gente começa a impor limite na maneira do outro lidar com a gente também. E isso também reverbera, é claro, na criação do seu conteúdo. Porque se você for uma pessoa mais confiante naquilo que você faz, você sabe que você vai estar ajudando outra pessoa, você vai conseguir, vou falar no português claro aqui, tacar o pra quem discorda do que você fala, porque você desenvolveu dentro de você a confiança de que você é capaz de solucionar um problema de alguém e você faz isso através do seu conteúdo. Agora, se você for uma pessoa que não desenvolve essa autoconfiança, qualquer mínima crítica já vai te abalar, já vai te deixar, não, melhor não fazer isso aqui, deixa isso quieto, deixa isso pra lá, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso. Quando a gente vai falar de parar de buscar aprovação externa, olha como isso é louco, porque desde pequeno a gente foi condicionado a esperar a validação externa. Então, a gente aprende que se a gente tirar boas notas, nós somos bons alunos, então a gente precisa ter uma validação ali em cima daquilo que a gente sabe, para alguém falar que a gente sabe, então a gente é bom aluno mediante a isso. Quando a gente era criança lá, se a gente fosse escolhido para o time de queimado na educação física ou para o time de futebol, isso validava a gente, mostrava que nós éramos bons naquele esporte. Muitas vezes a gente faz algo e a gente espera que outra pessoa chegue e fale, nossa, que legal, que incrível. Pode já ter acontecido de você ter uma ideia e aí você nem botar essa ideia em prática, você compartilhar ela com alguém, para então, quando alguém te falar assim, ai que legal, faz isso, você se sentir confiante o suficiente para colocar essa tua ideia no mundo. E muitas vezes também acontece o contrário. A pessoa te faz uma crítica e você descarta a tua ideia, que às vezes era uma ideia muito boa, mas como você precisa dessa validação e dessa aprovação do outro e você não teve, você descarta aquilo que você deveria ter feito. Mas e aí, se acontece isso? Se a validação externa por aquilo que você quer fazer não vem, o que que você faz? Você paralisa? Você para os teus planos, para os teus sonhos, muda de plano, muda de ideia e vai para uma outra coisa? Ou você permanece naquilo? Se você constrói a tua autoconfiança, você vai sentir capaz, você vai perceber que você tem a capacidade de resolver, então você permanece. Então é esse ponto que a gente vai frisar aqui nesse vídeo. Eu tava refletindo no seguinte, o que faz você confiar em outra pessoa? Pensa só, se você tá num relacionamento amoroso, tá? Início da relação. A gente desenvolve a confiança em alguém mediante aos acordos que a gente tem com essa pessoa
e que são cumpridos. Então, se uma pessoa nunca te decepcionou, se todos os acordos que você fez com ela foram cumpridos, você começa a confiar nessa pessoa. O mesmo acontece aqui na internet. Você seguiu uma pessoa e aí você começa a acompanhar o conteúdo daquela pessoa. E aí você vê que tudo que ela faz sentido, você vê que ela é uma pessoa coerente no que ela fala e no que ela faz, e com isso você começa a desenvolver confiança nessa pessoa. E aí pode chegar um momento que você chega e fala, cara, eu vou comprar dela. Agora, como você vai desenvolver a confiança em você mesmo? A autoconfiança. A partir do momento que você cumpre os acordos que você faz com você. E isso é muito doido, porque eu estabeleci comigo um acordo de treinar todos os dias pela manhã. E tem dia que eu acordo e eu não estou a fim de treinar. E aí eu paro e penso assim, não, eu preciso cumprir o acordo que eu tenho comigo. Porque se eu não consigo cumprir os meus próprios acordos, como que as pessoas vão confiar em mim? Cara, quando você entra nessa pira, assim, você começa a ficar muito mais crítico com você mesmo também. Mas eu também penso o seguinte, se eu tivesse marcado algo com alguém, então, vamos supor, eu tenho um horário muito flexível de trabalho, beleza. Se eu tivesse que pegar no meu trabalho todos os dias às 8 horas da manhã, no centro da cidade, da minha casa pro centro é 1h e blau, 2 horas de trânsito. Então, se todos os dias eu tivesse que ir pro centro da cidade, estar lá às 8 horas da manhã, eu acordaria às 6 e eu estaria às 8 lá no centro da cidade. E eu cumpriria esse acordo porque o meu chefe iria precisar confiar em mim. Então, como que eu não consigo ter um acordo comigo mesmo? Então, a partir disso, eu me forço e cada vez que eu faço aquilo que eu me propus a fazer comigo, eu estou reforçando a minha confiança em mim mesmo. E isso vale para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Então, se você estabelece que você vai realizar uma tarefa e você não faz essa tarefa, é como se você estivesse minando um pouco da sua confiança em você mesmo. E com o passar do tempo, você se torna uma pessoa que não confia em si. Perdeu completamente a tua autoconfiança. Usando aqui o exemplo da própria academia. Pensa que uma pessoa estabeleceu a meta de treinar 5 vezes na semana. E na primeira semana ela faltou 2 dias. Na segunda semana ela faltou 3. Na terceira semana ela já vai virar e falar assim, cara, eu não vou todos os dias essa semana. Porque ela já enviou pro cérebro dela a mensagem de que ela não tem a disciplina, de que ela não tem a constância, de que ela não tem a força de vontade. E com isso ela começa a se estagnar. E aí o próprio cérebro dela também, para poupar esforço, começa a falar para ela assim, não precisa não, vai só 2 dias. Tá tranquilo, entende? E com isso ela vai minando a confiança nela mesma. Agora, se ela começa a se desenvolver o hábito de todos os dias ir, ela se torna uma pessoa mais confiante. Outro exemplo aqui. Eu, há 21 dias atrás, decidi que eu iria levar esse canal a sério. E desde então estou postando um vídeo por dia aqui. Eu vou confessar que tem dias que eu olho e falo, hoje era um. Não estou entregando carisma, não estou 100% para gravar um vídeo. Não deveria fazer, acho que hoje eu posso deixar pra lá. Ninguém vai perceber, talvez, mas o meu acordo é comigo. E eu sabia que eu tinha definido que eu faria um vídeo por dia. Eu tenho a capacidade de fazer um vídeo por dia. Então, automaticamente, abro minha câmera e cumpro o acordo que eu tenho comigo. Daqui a um mês, quando eu olhar pra trás e falar assim, não dá pra gravar um vídeo por dia, eu já vou ter no meu passado a minha ficha de que sim, eu gravei um vídeo por dia durante um mês. Então eu sou competente para fazer isso, porque eu desenvolvi essa confiança em mim mesmo. O mesmo acontece com a academia. Se você se força aí durante um mês, cumprindo aquele acordo que você tem com você mesmo. Então você vai, olha, durante um mês eu vou todos os dias. No mês seguinte, você pode falhar um dia, você vai olhar, no segundo dia você vai virar e falar assim, não, eu tenho a capacidade, porque no passado já fiz. Então eu tenho a capacidade de treinar todos os dias. Beleza, vamos trazer para o âmbito da criação de conteúdo? Se você se compromete a postar todos os dias nos seus stories, fazer 3 posts na semana no seu feed, e aí na primeira você faz só um, posta um dia sim, um dia não no story. Na segunda você não faz nenhum post, aparece no story 2 vezes. Você vai estar enviando pro teu cérebro que você não tem a capacidade de fazer isso. Agora, se você se força em cumprir esse acordo com você mesma durante um mês, no segundo mês você vai olhar e você vai falar, não, eu faço isso. Eu tenho a confiança de fazer isso. E aí, é assim que você se desenvolve e desenvolve a tua confiança em você mesmo. Mas beleza, eu não tenho autoconfiança de subir num palco e fazer uma palestra. Talvez seja porque você nunca tenha feito isso antes. A partir do momento em que você se desenvolve em um determinado assunto, você estuda sobre aquele assunto e você
faz a primeira vez, você começa a desenvolver a confiança em fazer aquilo. Então pode ser que, de cara, você vai começar a criar o teu conteúdo e você não vai ter realmente a autoconfiança, porque você ainda não deixou essa ficha no passado. Então o que você precisa fazer? Fazer da mesma forma, sem a confiança que você ainda não tem, mas para desenvolver essa autoconfiança. Resumindo, o que a gente precisa é construir um hábito para solidificar a nossa confiança em nós mesmos, em realizar uma determinada ação. A autoconfiança não vai ser um presente que você vai receber ou algo que você nasce com ou sem. É algo que você constrói dia após dia. No final das contas, não é sobre uma grande ação que te tornará autoconfiante, mas sim as pequenas ações diárias que você tem para construir essa confiança em você mesmo. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais autoconfiante, comece a cumprir os acordos com você mesmo. E para isso, não precisa fazer um mega acordo. Você não precisa acordar com você de que você vai ler um livro por mês, mas de que você vai ler 2 páginas por dia. Você não precisa acordar com você de que você vai emagrecer 30 quilos. Você pode acordar com você de que você vai treinar durante todos os dias da semana. Você não precisa acordar com você de que você vai criar um post por dia. Talvez você seja um pouquinho louca, assim como eu, e aí você vai fazer esse acordo com você mesma. Mas assim, você pode acordar com você de que você vai postar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, dentro do que faz sentido para você, para a tua rotina também. Até para que você consiga realmente cumprir esse acordo. Talvez você ache que você ainda não virou por conta de uma técnica que você não sabe, um segredo que você não sabe, mas muitas vezes é a própria mentalidade executora, mentalidade de crescimento que você precisa desenvolver. E a gente desenvolve isso ao longo da nossa vida e também lidando com esses assuntos, porque às vezes a gente vive numa forma tão automática que a gente não consegue parar para pensar em, cara, como que eu construo a minha autoconfiança? E até confunde, a autoconfiança é então sobre você confiar em você mesmo. Ou você nasce confiando em você mesmo, ou você nasce sem confiar em você. Mas muitas vezes é algo que foi sendo construído ao longo da sua vida e que você nem consegue parar para pensar em como você pode, de repente, reprogramar essa autoconfiança. E eu tenho trabalhado muito isso comigo. E por isso que, assim, tudo que acontece na minha vida, de uma determinada forma eu observo que me ajuda, eu acredito que é útil e pode ser útil para outra pessoa. Então, cara, até criar esses conteúdos, vir aqui, abrir minha câmera e falar sobre esses pensamentos, me ajuda também a ter uma clareza nesse pensamento, porque antes ele vem na minha cabeça, né? Aí eu vou, escrevo sobre isso para botar em tópicos e trazer para vocês da melhor maneira possível, de uma maneira que seja didática, que você consiga absorver isso e trazer para tua vida. Mas é muito isso, e a partir do momento em que eu vou fazendo repetidas vezes, isso se torna tão natural que se você chegar para mim amanhã, virar e falar assim, de que você vai falar hoje no seu canal? Talvez eu vou falar, não sei, mas eu vou gravar. E aí eu paro e falo, cara, isso aqui é interessante, ou então, poxa, eu fiz uma anotação aqui no meu bloco de notas que vai se tornar um conteúdo. E aí eu já desenvolvi a autoconfiança para vir aqui e gravar todos os dias. E realmente é um processo, porque se você falasse isso pra mim há 20 dias atrás, você vai gravar 30 dias seguidos, eu ia falar, tá louco, cara, eu tenho que me planejar para isso. E quando eu simplesmente defini que eu ia fazer e comecei a fazer todos os dias sem quebrar esse acordo comigo, se tornou algo muito mais natural e que hoje eu consigo ter essa autoconfiança de fazer. Agora vamos para a ação. Eu quero que você saia aqui desse vídeo, se ele fez sentido para você, com algo concreto na sua mente. Então pensa aí, uma ação, pode ser uma ação simples, um compromisso que você vai ter com você mesmo e que você vai cumprir todos os dias para desenvolver a tua autoconfiança. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, olha, compromisso público, porque tem isso, tá? Quando você se compromete com outras pessoas, você acaba fazendo. Com você mesmo, talvez você vai e fica negociando consigo mesmo, mas com o outro você faz. Então, se você tá comprometido, pare e pensa aí, uma coisa que você vai se comprometer a fazer para desenvolver a confiança que você tem em você mesmo. Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo fez sentido pra você, você me deixa saber, e a única maneira de saber se ele fez ou não fez sentido pra você são com as suas interações. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita e não deixe de ativar o sininho com as notificações, porque todos os dias tem mais vídeos como esse. Eu ainda não tenho um horário fixo para os vídeos, mas todos os dias vai ter um vídeo novo. Então, se você ativar as notificações, você vai receber a notificação assim que eu postar. Beijo!